O prefeito Emanuel Pinheiro, ontem, no seu primeiro dia de trabalho, logo após empossar todos os seus secretários, ele anunciou 13 decretos, todos eles mirando contenção de despesas e ajustes das contas públicas. Aí diriam: mas então o Mauro Mendes deixou desorganizado? Coisa nenhuma. O Mauro Mendes foi bom prefeito e fez grandes realizações. Aliás, sobre Mauro Mendes, o jornal A Gazeta circula hoje com um caderno especial intitulado Gazeta Documento, onde mostra algumas ou as principais realizações da Prefeitura de Cuiabá, e dá para ver pelo documento que o prefeito Mauro Mendes foi indiscutivelmente um bom prefeito. Claro que temos problemas. Ontem conversamos aqui com o prefeito, problemas sérios na área do transporte coletivo, problemas seríssimos na área da saúde, são os dois principais calcanhares de Aquiles da administração. O prefeito Emanuel surpreendeu com o anúncio da auditoria no Hospital São Benedito e também no pronto-socorro de Cuiabá. Tem até um debate nas redes sociais: mas o pronto-socorro não é entidade que autoriza despesa, o que não significa dizer que não se possa fazer auditoria sobre os gastos e a forma com que é administrada no pronto-socorro. Com relação ao Hospital São Benedito, o Hospital São Benedito é sim uma entidade autônoma e que autoriza e realiza despesas. Outro decreto do prefeito que causou surpresa foi que o prefeito demitiu todos os cargos comissionados. Só explicando para o ouvinte, o que é cargo comissionado? É cargo de confiança, é cargo de livre provimento, porque a Constituição da República diz que nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República pode colocar no estado, da União, no município, qualquer cidadão para trabalhar sem que tenha o acesso através do concurso público. Exceção aos cargos de confiança. Esses cargos de confiança são os cargos comissionados. Eles são de confiança do gestor que está assumindo. Antigamente, nos bons tempos da política, quando se fazia política exclusivamente com ideias, com debates, e quando as pessoas tinham pelos partidos o mesmo respeito que tem, por exemplo, pelos clubes de futebol, perdão pela comparação, mas antigamente quem era PSD era PSD, quem era UDN era UDN, quem era PSD podia não gostar do candidato do PSD, mas votava no candidato do PSD, votava no partido. Quem era UDN da mesma forma. Hoje em dia não. Hoje em dia foi fulanizando a política, os partidos perderam força, tudo isso como força do movimento de 1964. Mas voltando ao tema, antigamente, quando ganhava o PSD, as pessoas da UDN já deixavam o cargo. Aliás, essa deveria ser uma norma. Já que o prefeito fez a demissão de todos os cargos de confiança, a gente vai cobrar, se ele não for candidato à reeleição, e se não ganhar, e se for não ganhar a reeleição, que ele também demita todos os cargos de confiança, assim que deixar a pasta. Porque é assim que deve fazer. Aí, mas tem aquele cidadão que é importante para a administração pública. Nada impede que ele volte para a administração pública. Mas é preciso deixar claro que quem vai ocupar cargo comissionado no governo de Emanuel Pinheiro serão os cargos de confiança por ele indicados. Normal, natural que assim seja. Se não faz esse ajuste no início, demora para fazer o ajuste e às vezes ele não acontece nos próximos 4 anos. Essa, aliás,
foi uma das observações que fiz aqui sobre o governo Pedro Táxi, que até o meio ano do primeiro ano de governo ainda tinha gente nas Ciretrans do interior que eram indicações do governo contrário. E era difícil, né? Exigir seriedade no Detran com indicações do governo contrário. Aí o governador Pedro Táxi colocou ordem na casa e tem muita coisa que está sendo apurada no Detran e que precisa ser combatida. Portanto, esse decreto da questão dos cargos comissionados nada mais é do que dizer o seguinte: nós vamos trabalhar com as pessoas de confiança de quem se elegeu. Natural. O que não significa dizer que algumas pessoas que estavam nos cargos não possam voltar. Mas, aos poucos, a administração vai se acertando. Agora, um decreto que causou muita polêmica e que, aliás, é a manchete da Gazeta hoje: decreto da discórdia. Pinheiro proíbe governo de tocar obras sem autorização. De tocar obras, não. De começar obras. Isso aí não é Pinheiro que proíbe, a lei que proíbe. É que o desrespeito é tão grande com a lei que o Silval Barbosa fez e desfez da capital mato-grossense, e cá pra nós, hein? Com apoio da nossa, como diz Roberto França, gloriosa imprensa, que quando alguém se insurgia, eu me lembro, por exemplo, do vereador Edivar querendo fazer audiência pública na Câmara sobre essas obras em Cuiabá, e o Éder Moraes enquadrando: nós não vamos participar de audiência nenhuma. E os prefeitos deixaram acontecer. Por exemplo, esse viaduto aí do Cochipó, o viaduto que homenageia um dos grandes colegas nossos, Clóvis Roberto. Esse viaduto ali perto da Universidade Federal de Mato Grosso. Aquilo é um desafio. Aquilo nem primeiro anista de engenharia, nem o cidadão que está fazendo primeiro ano de engenharia, faz uma bobagem tão grande como aquela ali. Aí o governo vai tocando a obra, vai fazendo a obra, não vai pedindo autorização. E isso está errado. E isso está errado. E isso precisa organizar. Não é em Cuiabá que o governo precisa ter autorização para começar a obra. É em qualquer lugar do estado de Mato Grosso. Eu me lembro que em 1982 era governador do estado Júlio Campos, eleito, 83, 84. Prefeito de Rondonópolis, também eleito, Carlos Bezerra. O Júlio Campos anunciou uma obra lá, sem o Bezerra saber, sem pedir licença para a prefeitura, sem tirar alvará para começar a obra, sem fazer coisa nenhuma. O Bezerra foi lá e proibiu a obra. O município tem o poder de polícia. O município pode sim. Não é proibir por proibir. Qual município que não quer obra? Todos querem. Todos querem obras. Agora, é preciso fazer dentro do código de postura, dentro da lei do uso do solo e do subsolo. Cada município tem um jeito de fazer as coisas. Então, isso que está sendo chamado como decreto da discórdia, se o decreto não existisse, a prefeitura já podia fazer a mesma exigência. E tomara realmente que as coisas em Cuiabá andem dessa forma. No mais, a Câmara Municipal está tudo tranquilo, o mar de rosas, um presidente eleito por unanimidade e uma unanimidade geral na Câmara Municipal. Mas ontem eu estive fazendo uma visita ao prefeito eleito, porque eu não pude ir na sua posse, e encontrei com um dos grandes amigos que tenho na Câmara, que é o vereador Renivaldo Nascimento. E pude perceber que tem algumas pessoas na Câmara Municipal de Cuiabá irritadas com o comentário que fizemos. E atribuindo a mim o fato de não ter sido aprovado ou não ser aprovado esse aumento dos vereadores para a própria legislatura. Agora, apesar disso, prazos não foram cumpridos, regimento não foi cumprido,
Para a apresentação do reajuste tinha que ter autorização dos 5 membros da mesa, não tinha. E também tinha que ter sido feito em setembro. Por que não fizeram em setembro? Porque tinha eleição em outubro. Pela madrugada. Eu acho que as pessoas precisam fazer o que tem que ser feito. Então por que não fizeram em maio? É até setembro que pode fazer. Antes de setembro, não pode fazer. Tinha que ter feito isso a tempo e a hora. Isso foi cochilo dos vereadores e exatamente por isso os vereadores da legislatura passada prejudicam essa nova gestão. É simples assim. Não tenta jogar para os outros a culpa da irresponsabilidade ou até da falta de percepção do cumprimento da lei. Embora pessoalmente acredito que a lei não foi cumprida por esperteza. E a esperteza demais acabou prejudicando os espertos.